Irmãos, ainda estou ministrando sobre os temas de ditados populares, e hoje eu quero falar sobre o ditado popular: a mentira tem perna curta. E quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em João 8,44. É um versículo que traz uma revelação muito necessária para todos os crentes. Diz assim, Jesus estava em uma discussão, e Jesus sempre bateu muito firme e colocado contra os religiosos da sua época, principalmente os fariseus. E Jesus estava ali numa discussão sobre Cristo, a sua missão, e de repente Jesus faz essa afirmação aqui, vós tendes por pai, João 8,44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, que bom seria se esse ditado popular fosse completamente assim verdadeiro, né? Mas infelizmente, nós temos que constatar uma coisa: algumas mentiras têm a perna curta. Esse ditado geralmente ele é dito, né? Ele é aplicado logo depois que uma mentira cai por terra. Mentiras são relevadas, mas infelizmente nem toda mentira tem perna curta. Infelizmente, algumas mentiras têm pernas longas. A história do Brasil é uma dificuldade muito grande de nós acreditarmos em boa parte daquilo que é dito na história do Brasil. Parte não, mas conversa sobre Cabral, homem que estou nas terras do Brasil, né? Aquela forma física do mártir de Tiradentes parece Cristo, né? Aquela realmente rosa. Tiradentes teve formato messiânico como ele. Na verdade, os mortos na época da Inconfidência Mineira, eles eram totalmente depilados, né? Corriam careca, tudo e barbudo. Aquela foto que nós temos. Mas nós temos algumas mentiras metafórmicas, por exemplo, ou então que eu vou chamar de mentiras bipolares, que são mentiras seculares, mas alguns acreditam nessas mentiras, outros não acreditam nelas. Uma mentira secular em volta de Jesus, uma mentira de perna longa em volta de Jesus, irmãos. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo de número 28, que eu quero mostrar para vocês essa mentira secular, uma mentira que muitos não acreditam nela, mas muitos, principalmente o povo judeu, acredita nessa mentira. A Bíblia diz assim, logo depois da ressurreição de Cristo: e quando iam, eis que alguns de guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. Eles estavam contando sobre a ressurreição de Cristo. E congregado eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar aos ouvidos pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estava instruído, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Irmãos, vocês sabiam? Essa é uma mentira de perna longa. Muitos de nós sabemos que é uma mentira, mas muitos ainda acreditam que Jesus foi resultado de uma farsa, de um roubo dos seus discípulos, de um teatro criado pelos seus discípulos. Então nós encontramos aqui uma fake news bíblicas, né? Então essas mentiras
seculares assim, passaram por anos e até hoje muita gente acredita. Mas tem aquelas mentiras perigosas, irmãos. Mentiras como essas são mentiras perigosas, mentiras tóxicas, mentiras que precisam de um antídoto bíblico, pois ela prejudica a vida, o bom andamento da vida das pessoas. Alguém acreditar que Cristo não ressuscitou pode comprometer a eternidade desse indivíduo. Mas tem aquelas mentirinhas que não são tão graves assim, não é? As mentiras sociais, tipo quando a gente tem que contar aquela mentirinha do sabor do café, do sabor do suco ou da comida, e a gente, puxa, ninguém tem coragem de, ao ser convidado para a casa de alguém e a comida está salgada e a pessoa pergunta, e aí, está gostosa? Raramente alguém vai ter a coragem de falar, irmão, está um pouco salgado. Ou então aquelas mentiras que os pastores fazem a gente mentir, né? Os pastores fazem isso, olha para o irmão de lado e diz que, olha como você é lindo, irmão. Aí você olha assim, fala, misericórdia, só pela fé mesmo, a gente tem que pedir perdão para Deus depois. Essas mentiras não são tão graves, irmãos, elas precisam ser tratadas. Uma mentira dessa não tão grave aconteceu também com Cristo. Olhe para João, capítulo de número 21, versículo 22. Quando Jesus estava ali ao final de restaurar a situação de Pedro, Pedro está ali tirando um diálogo com Jesus, e Pedro faz uma pergunta para Jesus a respeito do apóstolo João. Versículo 22, acompanhe comigo. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Jesus falou isso para Pedro. Agora veja só o que aconteceu. O primeiro fake news no seio da igreja. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo, falando sobre João, não havia de morrer. Irmãos, olha só, criou-se uma lenda em volta de João, e a gente já até falou sobre isso, né? Jesus, porém, não lhe disse que João não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importas? Mas essa foi uma crença, e até livros já foram escritos, conforme eu já disse, que João é uma espécie de um Highlander por aí, um discípulo. Muitos têm essa crendice que João ainda não morreu, e existe até uma pílula da igreja com relação a isso. Mas irmãos, existem as mentiras perigosas, as mentiras que expõem as pessoas a um risco de vida. Tem as bobinhas, né? Tipo, leite com manga faz mal, se você engolir um chiclete vai colar as suas tripas, né? Se você passar debaixo de uma escada, vai acontecer alguma coisa ruim. Essas são mentiras de crendices assim, não são tão prejudiciais. Mas e aquelas mentiras perigosas? A ponto, olha aqui para mim, olha aí para o vídeo, a ponto de mudar circunstancialmente a paternidade de um crente. Como é que é isso, pastor? Pessoas que se dizem que creem em Deus, irmãos, dizem que têm uma fé no Senhor, mas faz da mentira um instrumento de vida. Esse indivíduo muda de pai, ele vai ter por pai Satanás. Mas irmãos, sabia por que eu chamei a atenção desse texto, ou melhor, desse ditado? Porque hoje eu quero falar especificamente sobre como os crentes da nossa época estão afeitos a acreditar em muitas mentiras. E o tema que eu separei hoje especificamente é sobre a questão das vacinas contra o Covid. Eu ouvi um palestrante, queridos, e eu pincelei algumas coisas. Eu quero até honrar esse homem, Dr. Marcelo Niek, uma palestra que ele proferiu dia 20/12/2020, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Belém do Pará. Eu gostei muito dessa palestra, talvez eu vou até disponibilizá-lo para vocês depois, nos grupos aí, mas eu achei impressionante, e eu queria chamar a atenção de vocês. Eu pincelei algumas coisas, coloquei algumas coisas que já fazia parte da minha preocupação, e eu gostaria de hoje, que vocês soubessem, o que vai no meu coração e no coração dos pastores desta igreja,
de uma maneira bastante harmônica sobre este tema chamado vacina. Sabe por quê? Está se falando tantas coisas. Desculpa se eu vou te ofender agora, mas existe tantos comentários recheados de abobrinhas, irmãos, com relação a esse negócio de vacina, que eu fico até triste. Os crentes, os evangélicos, não deveriam estar caindo nessa. Então vamos lá, vamos parar um pouco e pensar nessa questão de que nós estamos vivendo esse tempo desafiador de não acreditarmos em mentiras. Existem algumas coisas, muitas verdades sobre essa pandemia. Existem muitas mentiras, mas todas as verdades que falam sobre a pandemia, você pode ajuntar só parte de uma verdade e criar uma tese mentirosa. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a Covid mata. Isso é uma verdade. Outra verdade, a Covid, ela não é uma doença muito letal. É outra verdade. São verdades, irmãos, de que a gente precisa aprender a aplicar para que ela venha alcançar os nossos corações, ou melhor, venha nos deixar atentos para essa realidade. A Covid pode matar? Pode. Existe um grupo de pessoas que realmente se expõem ao risco de morte ao contrair essa doença. Essa doença já matou muitas pessoas, mas essa doença, ela não é uma doença que mata um número grande de pessoas infectadas por ela. A porcentagem chega no máximo a 2%. Então a maioria das pessoas que pegam essa doença, elas não vêm a óbito, mas existe muitas pessoas que morrem. Vocês percebem como nós estamos diante de duas verdades? Você não pode ajuntar assim essas duas verdades e criar uma verdade maior. Você precisa estudar e parar e pensar sobre isso. Uma verdade sobre a Covid, que ela tem uma alta taxa de transmissão. Ela realmente transmite, tanto é que nós estamos vivendo esse lockdown. Mas ela não é letal a ponto de levar a óbito todos que recebem. Muita gente pega essa doença, mas pouca gente, proporcionalmente falando, em termos de proporções, morrem. Nós estamos diante de um fato de que no Brasil já passou mais de 200 mil mortos. Mas por quê? Porque uma quantidade enorme de pessoas foram infectadas. Mas é uma doença que não é tão letal assim. Irmãos, e sobre a solução dessa doença? Nós temos uma verdade chegando aí pela frente, a questão das vacinas. Hoje mesmo, quem está acompanhando os jornais, foi noticiado a liberação em caráter emergencial da vacina Coronavac, que é a primeira que chegou no Brasil e provavelmente nós teremos 2 das 4 que existem aí. O que a gente pode falar então sobre verdade sobre a vacina? É verdade que está todo mundo preocupado com a vacina, os seus efeitos colaterais e se ela vai ser solução ou não. Mas é verdade também que existe uma expectativa muito grande sobre as pessoas de bom senso, de que ela venha trazer a solução. É verdade que nunca, na história que se conta sobre as vacinas, uma vacina surgiu com tanta rapidez assim. Mas é verdade também que nós estamos vivendo um tempo de muito avanço tecnológico. É astronômico, irmãos. As vacinas que antigamente levavam 10, 20, 30 anos, eram feitas de maneira tranquila, sem a pressão da pandemia. Mas hoje existe mais de 150 centros de pesquisa no mundo, pesquisando uma vacina, ou vários tipos de vacina, 24 horas por dia. No mundo que vivemos hoje, tudo é muito mais rápido. Computadores
com capacidades astronômicas de cálculos e de projeções. Então a gente não pode negar que quando as pessoas levantam algum questionamento sobre o tempo, a rapidez do surgimento da vacina, a gente não pode negar que nós estamos vivendo num tempo de muita rapidez ainda. Então eu quero, irmãos, ainda baseado nessa palestra que eu ouvi, eu gostaria de compartilhar com a igreja algumas coisas que aprendi, ouvindo e anotando. Eu gostaria de falar para vocês algumas características das 4 vacinas que estão as mais faladas, tá bom? A mais conhecida, e a que provavelmente aqui os brasileiros vão tomar, é a chamada Coronavac. A Coronavac, ela tem a seguinte metodologia de criação. Ela é criada pelo vírus inativado, ou seja, o vírus está morto, o vírus do corona está morto, e quando ele é inoculado no corpo, o corpo identifica o vírus e produz o anticorpo. Essa é a Coronavac. Ela está sendo produzida em uma parceria com o Butantan e a China. Segundo o Dr. Marcelo, esse palestrante que eu ouvi, para ele, na opinião dele, é a mais segura, pois ela já usa uma técnica muito antiga, essa técnica de pegar um vírus, como foi feito da gripe, como foi feito do sarampo, um vírus inativado, e inocular no corpo para que o corpo crie anticorpos. Então essa é a Coronavac, dessa parceria aí, é a mais popular, é a que chegou hoje, é que o estado de São Paulo vai tomar essa vacina, saiu na frente com relação a isso. Tem outra vacina que é conhecida pela Novavax. Essa vacina, a metodologia de criação dela é sob a unidade proteica. Como é que é isso? Ela pega parte do vírus, introduz no corpo pela vacina, o corpo reconhece a proteína viral e produz anticorpos. Essa daqui pega um pedacinho do vírus lá, sem força nenhuma, para produzir anticorpos. Essa daqui, ela não tem previsão, ela não é essa que está chegando no Brasil, mas é uma delas. A terceira, conhecida a metodologia do vetor viral. Essa é a famosa aí, que está todo mundo que já sabe, da Oxford, né? Que também é uma parceria do Brasil com essa faculdade aí de grande renome. Já é reconhecida a forma de produção, ela utiliza um outro vírus, qualquer outro vírus, que não causa doença, aí coloca um pedacinho do corona nela, e aí faz a vacina, inocula no ser humano, e o ser humano então cria os seus anticorpos. Essa vacina, ela é resultado do avanço da tecnologia e da engenharia genética. Realmente uma coisa nova, sim. E ela está sendo produzida em parceria com a Fiocruz e a Oxford, lá da Inglaterra. E a quarta, que também é a mais polêmica, segundo os estudiosos, que a metodologia dela é conhecida pelo método do RNA, que é a da Pfizer e da Moderna, que está sendo difundida nos Estados Unidos. Ela é a que mais sofreu, foi dela que surgiu as lendas, irmãos. Umas lendas que eu quero falar aqui para vocês. Como funciona? Não sou eu que deveria estar falando aqui, essa parte talvez, mas eu gostaria de pincelar o que aprendi quando eu estava ouvindo isso. Todas as nossas células têm uma parte chamada citoplasma, que é a parte exterior da célula. A parte interna, lembra do estudo de ciência que a gente tinha no segundo grau? A parte interna é chamada de núcleo, e dentro do núcleo tem o DNA. Aí o que essa vacina faz? Dentro do DNA, o DNA é o nosso material genético, é o DNA que define quem nós somos. O DNA, ele codifica as proteínas que vão formar todo o resto de nós.
O DNA usa o RNA. O DNA está lá no núcleo da célula, o RNA está no citoplasma, no exterior da célula. Então o DNA comunica-se com o RNA para produzir as proteínas necessárias para a gente viver. Qual que é o alvo dessa vacina? E essa vacina que causou grandes celeumas e tem criado os grandes celeumas. Essa vacina coloca dentro de nós um pedaço do RNA que está no citoplasma, o RNA chamado RNA mensageiro. Esse RNA, ele vai se incorporar no DNA, ou melhor, ele vai se comunicar com o DNA, e o DNA então vai produzir o anticorpo necessário para expelir, criar os anticorpos contra a Covid. E foi esta vacina aqui, que está sendo produzida e difundida como uma concorrente da vacina da China, né, da Coronavac, que criaram as lendas de que ela vai interferir no nosso DNA, de que ela vai transformar os nossos pensamentos, ela vai alterar o material genético das células. As lendas surgiram em volta dessa vacina. Mas segundo esse doutor, esse médico, ele falou que todas as vacinas, não só essas, elas são consideradas seguras. A insegurança que eles têm é na comprovação. Ninguém sabe a eficácia dessa vacina a longo prazo. É uma insegurança que se tem. Ninguém conhece a eficácia dessa vacina a longo prazo. Mas esta última, como todas as outras, elas são consideradas seguras. Não vai produzir nada dos fake news ou então das lendas que surgiram em volta dessas vacinas. Queridos, preste atenção. Não só a Covid-19, essa pandemia que estamos enfrentando, mas todas as experiências da nossa história, a gripe espanhola, e a mais famosa de todas, que a história registrou, que aconteceu no século XIV, entre o ano de 1346 até o ano de 1353, a peste bubônica, a peste negra. Essa peste, irmãos, ela teve um efeito devastador na raça humana, a ponto, preste atenção, a ponto de mudar o comportamento dos cristãos. Antes da peste bubônica, irmãos, nossos cultos, nossos ajuntamentos religiosos, nossos momentos de culto, eles eram muito festivos, eles eram muito alegres. Sabe por quê? A ênfase, legal isso, Shirley, a ênfase no culto antes da peste bubônica era na ressurreição de Cristo. Então Cristo ressuscitou, todo mundo feliz, tudo alegre. Mas irmãos, na peste bubônica, preste atenção no que eu estou te dizendo, não havia na Europa, que é onde o cristianismo era muito difundido, não havia por semana um lar que não estava em luto. Então, os líderes religiosos, padres, pastores, e naquela época a igreja católica dominava mais, começaram então a dar ênfase à morte, à tristeza. Surgiu então o culto ao Senhor morto, surgiu então a necessidade de todo mundo ficar sério, todo mundo ficar sisudo, todo mundo ficar com essa cara triste, e foi tão forte, irmãos, que criou então um comportamento cultual. Por que que os cultos europeus são tão formais, e eles vieram para cá com essa formalidade, esses cultos que as pessoas ficam sérias, silêncio, fica quieto, nós estamos em culto, irmãos, influência da peste bubônica, por conta da morte, pararam de dar ênfase na ressurreição de Cristo, e começaram a dar ênfase que Jesus também morreu, para consolar as pessoas. Jesus também morreu. Agora, outra coisa gravíssima que aconteceu na peste bubônica, irmãos, a crendice popular, as fake news da época, a ideia, as revelações dos profetas da época, revelaram que o problema da peste bubônica estava nos gatos. Olha só, Valtinho, o problema da peste bubônica estava nos gatos.
Os gatos na Europa eram compreendidos como seres satânicos. 2 seres sofreram na Idade Média no quarto século, os gatos e as mulheres. Muitas mulheres entendidas como bruxas eram mortas. Por quê? Elas não tinham gatos. Os gatos eram demônios que se incorporavam nos gatos. As bruxas então mantinham relação sexual com os gatos e criavam vários demoninhos. Sabe o que aconteceu, irmãos? Danaram matar gato. E mata gato. Um gatinho, meu amigo, sumiu. E sabe o que aconteceu, irmãos? A peste bubônica era transmitida, queridos, transmitida, olha que doideira, transmitido por uma pulga que mordia os ratos e picava os seres humanos. Mataram os gatos, os ratos aumentaram, a peste piorou. Irmãos, olha só, eu estou te contando isso porque sempre essas lendas, quando tem uma pandemia ou uma grande catástrofe, as pessoas já começam a espiritualizar, as pessoas já começam a acreditar em teses, pessoas começam a criar. A última foi um absurdo, e as pessoas com uma voz assim, bem mansa, uma voz profética, a última chega, doeu no meu ouvido, que o número da besta está vindo em forma líquida agora, através da vacina. Quem tomar a vacina vai estar recebendo o número da besta na veia e vai estar sendo controlado pela inteligência artificial. Gente, e por incrível que pareça, sabe quem matou muito gato na Idade Média? Os religiosos, os crentes, aqueles que se diziam que criam em Deus. E sabe quem hoje está crescendo esses boatos? Alastra assim como se fosse fogo no seio da igreja. Muita gente acredita nisso, gente. Muita gente acredita nessas teses. Muita gente está espiritualizando a vacina. Ou seja, muita gente está matando o gato hoje. Muita gente está acreditando que a vacina é do diabo. Muita gente está fazendo isso. Irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês. As teorias, as preocupações em volta da vacina, tem muita coisa relacionada à política, tem muita coisa relacionada ao financeiro, tem muita coisa relacionada a uma corrida, uma disputa para ver quem faz primeiro, mas há muitos interesses também saudáveis, o interesse acadêmico, o interesse da solução mesmo do problema. Então por isso que eu quero exortar você que é aqui da Igreja Batista Nova Aliança, ou você que em qualquer momento ouvir esta mensagem, preste atenção no que o pastor vai dizer. É óbvio, olha aqui, é óbvio que nós estamos muito mais perto da volta de Jesus do que antes, é óbvio, mas, queridos, ligar a volta de Jesus a essa atual pandemia é um perigo, sabe por quê? Todas as pandemias causaram uma expectativa escatológica, ou seja, agora é o fim do mundo. Viva, preste bem atenção, viva todos os dias da sua vida como se Jesus fosse voltar hoje, mas trabalhe todos os dias da sua vida como se Jesus fosse demorar muito tempo para voltar. Testemunhe o Evangelho como se Jesus fosse voltar hoje, mas testemunhe o Evangelho ao maior número de pessoas como se Jesus fosse demorar muito para voltar, porque o dia nem a hora ninguém sabe. Uma coisa eu estou suspeitando, irmãos, está tão óbvio na cabeça de alguém que Jesus vai voltar por agora, que só de raiva ele vai adiar, porque ele falou que ninguém sabia, nem o dia nem a hora. Já vão marcar o dia, o ano, o local que Jesus vai voltar, e se marcarem ele vai mudar, porque ele falou que ninguém sabia. Então, queridos, nós estamos muito perto da volta de Jesus, e nós estamos muito assim sensíveis. Existem irmãos que diariamente enchem os nossos WhatsApps, os nossos grupos, com
a última informação. Você precisa assistir isso, você precisa ouvir isso, o contexto já está formando. E os grandes personagens do Apocalipse? O falso profeta, já indicaram algum. O anticristo, já apontaram para o outro. A besta, já apontaram para o outro. Irmãos, se fosse tão fácil assim, se fosse tão fácil identificar assim, sabe por quê? Isso não é um papel nosso, isso é algo exclusivamente de Deus. Queridos, eu quero que você tome muito cuidado com o tempo que nós estamos vivendo agora, para você não cair numa grande mentira de Satanás. Mas pastor, como que eu vou fazer isso? Você precisa focar na verdade, você precisa focar em Jesus Cristo. Sabe por quê? Existem alguns textos bíblicos, irmãos, que eles deveriam aliviar você. Essa semana, em uma das devocionais que o pastor Josian está fazendo, ele nos brindou com esse texto aqui, de João capítulo 10, versículo 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém arrebatará da minha mão. Versículo 29. Meu Pai que mas deu é maior do que todos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai. Gente, essa é uma garantia que nós temos, que nós não deveríamos estar aí tão preocupados quem que é o anticristo, quem que é a besta, porque uma coisa eu vou garantir para vocês, isso aqui vai ficar gravado na internet, né? Não é nenhum dos que estão dizendo que é, não é, marque isso, porque já que vai ficar na internet, não é nenhum dos que estão dizendo que é. Estão dizendo que tal figura é o falso profeta, não é. Estão dizendo que tal figura é o anticristo, não é. Esquece, porque se fosse tão fácil assim, irmãos, mas não é. Pois bem, queridos, quem tem o foco em Jesus, Ele, Cristo, não vai permitir que algo de mal aconteça com você. Agora veja esse texto ainda sobre Jesus, Mateus capítulo 24. Porque surgirão, Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que olha essa palavra, irmãos, que se fosse possível, enganaria os escolhidos. Não é possível, irmãos, não é possível enganar uma pessoa que está em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é a verdade que eu preciso conhecer, para que ela me liberte de todos os males, para que eu tome posse do que a Bíblia diz. E nesse texto ainda de Mateus 24, 24, irmãos, do versículo 25, diz assim, eis que eu vou-lo tenho dito. Versículo 26, portanto, se vos disserem, Cristo dizendo, se vos disserem, eis ele aqui, eis do deserto, não saia, eis que ele está no interior, não acreditais. Olha aqui para mim, porque eu pincelei, eu destaquei essa palavra, se vos disserem, sabe por quê? Está vindo muitas informações de vários locais, muitos pregadores, muitos profetas desse tempo, pessoas que, com cara mesmo assim, que você olha para esse homem, só pode estar dizendo a verdade, essa voz só pode ser de uma pessoa que está dizendo a verdade. Irmãos, ninguém está acertando. Quando se trata de escatologia, quando se trata dos finais dos tempos, você precisa olhar só para uma direção, para a palavra de Deus, e nenhuma das interpretações, nem a do pastor Arlindo, que é uma das mais liberais que tem, ela não está certa, porque o homem não está com a razão nos mistérios de Deus, são mistérios de Deus. Agora tem algumas dicas que são importantes para nós, algumas dicas. Quando se trata da palavra de Deus, nós precisamos ficar com promessas dessa palavra. Olha para essa promessa de 1 João 5, versículo 18 a 20. Sabemos de todo aquele que é nascido de Deus,
não vive em pecado, ou não vive do pecado, ou não vive pecando, mas o que é de Deus é gerado, conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Irmãos, por que eu estou dizendo todas essas coisas? Porque essas lendas, essas histórias, essas crendices escatológicas que está agora, essa questão da espiritualização da vacina, a vacina virou agora um instrumento na mão do diabo. Irmãos, isso não deveria se alastrar no seio evangélico, mas é onde mais se alastra, é onde as pessoas mais correm atrás. E o que isso está revelando? Que você está precisando olhar para a Bíblia e ler e aprender com Jesus, quando ele disse, lá em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Irmãos, se apegue com as Escrituras, ouça o que homens e mulheres de Deus estão dizendo, não com possibilidades escatológicas, mas com o que realmente é a nossa preocupação de termos uma postura coerente com a palavra de Deus, confiarmos no que o Senhor diz. Olha, o maligno não vai te tocar. Lembra de Marcos capítulo 16, esses sinais seguirão os que creem, se tomarem alguma coisa mortífera, nada vai lhe acontecer. Por que você não acredita nisso? Isto posto, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: todas essas teorias, todas essas teses, todas essas espiritualizações sobre a vacina que vem aí, ela é resultado de uma artimanha de Satanás para confundir os incautos. O povo de Deus, que conhece a palavra de Deus, não vai ter problema nenhum com vacina. Eu fiz uma pesquisa, Valtinho, eu fiz uma pesquisa interna aqui na igreja. Perguntei para todos os pastores e pastoras da igreja, inclusive perguntando, se a vacina chegar, você vai tomar? Todos vão tomar, irmãos. O pastor Edson falou assim, eu não vou tomar na primeira levada, mas eu vou ficar dando uma olhada para ver quantos vão morrer e tal. Brincadeira, ele não falou isso. Mas todos os pastores desta igreja, preste atenção, todos os pastores desta igreja, pastores e pastoras desta igreja, todos, perguntei para o pastor Edson, perguntei para a pastora Joana, perguntei para a pastora Sandra, perguntei para o pastor Josian, perguntei se a Nábila estava com ele, ela falou, estava na minha frente um pouco. Perguntei para pastores amigos, para um pastor amigo de outra denominação, ele falou assim, cara, eu não tenho nada contra a vacina. As minhas preocupações são preocupações se ela é eficaz mesmo. Irmãos, se você, preste atenção que eu quero concluir aqui. Eu procurei durante todo esse tempo da pandemia falar o menos possível da pandemia, porque estavam falando muito. Se vocês olharem para as minhas mensagens, pouco eu faço menção sobre pandemia. Eu fui incomodado em trazer hoje essa palavra para vocês, bem no dia do lockdown aqui. Olha, se você não quiser tomar a vacina por precauções de saúde, é responsabilidade sua. Se o seu medo da vacina é ela causar algum mal no seu organismo em termos de saúde, tudo bem. Mas se você não for tomar a vacina, porque ela é do diabo, porque ela é o número da besta, porque ela é uma artimanha do anticristo, você está precisando voltar-se para a palavra de Deus, porque o maligno não pode te tocar, meu irmão. Qualquer coisa que Satanás tentar fazer contra você, o Senhor não permitirá. Os pastores desta igreja, dentro do tempo e do modo, dentro da programação que vai ter aí, todos tomarão essa vacina. Ninguém é obrigado a tomar essa vacina, mas eu recomendo. Enquanto você não tomar a vacina, se você não quiser tomar a vacina, que a sua explicação seja de uma preservação do seu bem-estar. Você tem medo,
Lembra como surgiu a história de que a vacina da gripe era para matar os velhinhos? Pois é, nós conhecemos pessoas idosas que não tomam aquela vacina, porque acreditam até hoje que aquela vacina é para matar velhinhos, não é? Então, muita gente acredita nisso, as pessoas são livres para isso. Agora, espiritualizar a vacina é uma prova de que você está ouvindo aquilo que Jesus falou. Se vos disserem, você está ouvindo muitas vozes, e você, eu acho tão bonito, irmãos, como os irmãos estão preocupados, sabe? Uma das pessoas que mandaram um áudio para mim, eu perguntei para ele: irmão, você vai tomar vacina? Ele falou assim: não, está amarrado em nome de Jesus, eu vou fugir e tal, não sei o quê. Eu falei: puxa vida, e você? Eu falei: eu não vou te falar não, senão você vai se escandalizar, né? A pessoa estava longe de mim. Queridos, olha só, eu quero concluir com um texto sobre os últimos tempos. Abre a sua Bíblia, nesse capítulo de Mateus, capítulo 24. Mateus vai colocar aí para vocês, na corrigida fiel, mas eu vou ler na NVI, tá? A Bíblia diz assim, ó, quero concluir aqui, irmãos. A Bíblia diz assim, ó, Mateus 24, 12. Olha só, Jesus está falando do sinal do final dos tempos. Olha o risco que você corre. Se nós estamos bem próximos, eu não duvido que nós estamos bem próximos do final dos tempos, bem mais próximo do que todos que viveram antes de nós. Isso chega a ser óbvio, né? Chega a ser óbvio. Mas veja só, Mateus 24, 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Preste bem atenção. Tome cuidado para o seu coração estar esfriando e você está deixando de viver a realidade do final dos tempos propostas pelo Senhor. Vamos continuar lendo aqui. Olha só. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. O fim não será decretado por doença nenhuma. O fim não será decretado pelo anticristo, pelo falso profeta ou pela besta. O fim será decretado por aquele que começou tudo isso. Quem vai terminar com tudo é o próprio Deus através da sua palavra. E o start disso está no evangelho e não nas maldições que estão pregando sobre você. A palavra começou tudo e a palavra vai terminar tudo. Qual que é o seu papel nesse tempo, meu querido e minha querida? Testemunhar que Jesus Cristo é a única verdade, é o único caminho, é a única vida. Você não tem que ficar replicando e passando para frente a última teoria sobre a vacina, a última teoria sobre o anticristo, a última teoria sobre o falso profeta. Deixe isso com o Espírito Santo e vai focar no seu testemunho. Você tem que dizer que Jesus Cristo é o teu Senhor. Você tem que testemunhar para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, de que Jesus Cristo vai voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora, e que esse indivíduo tem que se converter a Cristo Jesus. Pare de ficar espiritualizando vacina, pare de ficar espiritualizando a pandemia, pare de ficar achando chifre na cabeça das bestas e dos bestas, que fazem da internet um palanque para te chamar a atenção e te desviar da palavra de Deus. O amor está esfriando, mas misteriosamente o evangelho vai propagar de tal maneira. De que lado você está? Dos que estão pregando o evangelho ou dos que estão espiritualizando o coronavírus, espiritualizando o Covid, espiritualizando a vacina? Não tenha medo, o maligno não pode te tocar. Jesus não abre mão de você quando você crê nele e você está em Cristo. Ele que disse, está aqui na sua palavra. Meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, nós estamos vivendo tempos
em que as pessoas estão desviando o foco de Cristo para as mentiras. Estão acreditando mais nas versões sobre a pandemia do que na verdade que é Jesus. Fica aqui a minha exortação. Fique aqui a minha exortação. Quando a vacina chegar e eu puder vacinar, eu vou vacinar. Os pastores dessa igreja tomarão a vacina. Se você não quiser tomar a vacina, não tome, mas não espiritualize a sua decisão. A palavra de Deus não vai te respaldar, o Espírito Santo de Deus não vai te respaldar. Os ensinos dos seus mestres desta igreja não vão respaldar. Tome por um medo particular, mas não coloque Deus nessa sua decisão. Mentira, nem toda mentira tem perna curta, meu irmão, minha irmã. Então se cuide. A única verdade que nós devemos se firmar e que ela é imutável é Jesus, e Ele mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Vamos louvar ao Senhor.